Finalmente, nós chegamos no famoso texto de Paulo que diz que para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos liberta verdadeiramente da religiosidade, das regras, e Cristo nos liberta verdadeiramente da vida de pecado. É sobre isso que vamos falar hoje à noite. Vamos orar? Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, te damos graças, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de entrar na casa de cada um desses irmãos, para juntos podermos aprender um pouco mais com o apóstolo Paulo, Senhor Deus, e aprender coisas maravilhosas que servem, Senhor Deus, para nos dar norte, para nos dar uma certeza de quanto o Senhor nos ama. E é no nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Então, boa noite, né? Obrigado mais uma vez por me receber em sua casa, para juntos prestarmos um culto ao nosso bondoso Deus, que através da internet estamos ligados juntos com o mesmo propósito, louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Então, hoje vamos começar no capítulo 5, dos versos 1 ao 15, e logo no verso 1, Paulo diz aquele texto famoso, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós estamos meditando em Gálatas já faz alguns vídeos e vimos que o principal motivo dele ter escrito essa carta foi para combater os falsos mestres, os falsos ensinos acerca do evangelho, que diziam que para que Deus nos aceite, para que Deus nos ame, era necessário algo mais. Que simplesmente o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente, que nós precisamos obedecer a algumas regras. Eles estavam exigindo que aqueles cristãos que se converteram ao judaísmo, que começaram a obedecer todas as leis do judaísmo, começando pela circuncisão, e Paulo agora está desde o capítulo 1 combatendo essa mensagem, dizendo que na verdade não é bem assim. Que a nossa salvação, a nossa aceitação foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. E Paulo começa o capítulo 5 dizendo que Cristo nos libertou para que vocês viverem assim em liberdade. E agora vocês querem retornar à escravidão? E quando Paulo diz retornar novamente, vocês querem entrar na escravidão, ele está se referindo aos antigos deuses dos Gálatas, a religião pagã. E mais uma vez, como nós vimos no domingo passado, Paulo está dizendo que viver uma vida de religiosidade baseada nas regras e na justificação através das nossas obras é a mesma coisa que cometer a idolatria, assim, numa falsa religião. Que o moralismo religioso, ele escraviza tanto aquele que não crê em Deus e está escravizado pelos pecados. Então Paulo está dizendo aqui, olha, a salvação de vocês já foi conquistada lá na cruz. E isso nós não perdemos, mas nós temos muita facilidade em perder a nossa liberdade. Que mesmo depois de ter sido libertos por Jesus, nós perdemos a nossa liberdade, colocando um jugo sobre nós. E é o que ele está dizendo no verso 1. Nós colocamos um jugo de regras, de ser aceitos por Deus através daquilo que nós fazemos. Paulo continua falando que a justiça sobre as obras escraviza, porque traz sobre nós a ansiedade e a insegurança. Que quem tenta alcançar a aprovação de Deus fazendo alguma coisa, essa pessoa vai sempre viver insegura e não ter certeza do valor que ela tem em Cristo, que foi conquistado lá na cruz. A religiosidade, ela escraviza. E Paulo chega a afirmar que se os Gálatas se submeterem a esse jugo, a essas regras e se circuncidassem, Cristo de nada valeria. Essa afirmação é espantosa, porque Paulo está dizendo que quando nós dependemos das nossas boas ações, da nossa própria justiça,
nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus foi em vão. Não valeu de nada, porque Jesus poderia ter vindo ao mundo e dito: sejam bonzinhos, obedeçam todas as regras. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus levou sobre si as nossas condenações na cruz do Calvário. O profeta Isaías deixa isso bem claro, Isaías 53, né? E quando nós dizemos que nós precisamos obedecer às regras para sermos salvos, nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu de nada, foi em vão. E aí no verso 5, Paulo vai dizer que nós nós esperamos pela fé a justiça que é nossa esperança. Essa palavra esperança, ela perde muito o sentido, assim, ou o seu significado quando traduzimos para o nosso português. No grego, é uma palavra que chama eupida. Eupida é como se nós dizemos a esperança no português, ela traz no sentido algo que a gente não tem certeza. Eu tenho esperança que amanhã faça frio. Eu tenho esperança que esse ano termine tudo bem. Nós esperamos algo que nós não sabemos com certeza. Mas eupida, nesse texto, a palavra no grego, ela significa uma certeza absoluta. A nossa esperança, que Paulo está dizendo, é que nós temos a plena certeza, a plena convicção que a nossa justiça vem de Jesus Cristo na cruz, que ele colocou sobre nós, e quando ele usa a palavra justiça, é muito mais do que ser uma boa pessoa. E é que agora nós podemos nos apresentar diante de Deus com a ficha limpa, os termos atuais hoje. Todos os nossos pecados foram pagos por Jesus na cruz. Paulo, então, ele continua seu raciocínio dizendo no verso 6 que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que ele quer dizer com isso? A circuncisão era uma lei judaica, que todos os homens deviam cortar o prepúcio do pênis, simbolizando que aquela pessoa pertencia a Deus. E o que Paulo está dizendo é que nem a religião, nem a falta de religião valem nada. Que nem a religião ou coisas que nós fazemos têm algum valor. E nem as coisas que nós deixamos de fazer faz com que Deus nos ame menos. Que, na verdade, a nossa justiça foi conquistada unicamente, exclusivamente por Jesus na cruz do Calvário. O que Paulo está dizendo é que nada que nós façamos que faça com que Deus nos ame mais, que coloque crédito em nossas contas e faz com que Deus nos olhe de forma diferente. Olha ali o que fulano fez, eu vou ser benevolente a ele. Não. E que também não existe nada que deixamos de fazer, ou que não existe nenhum pecado, ou nada que a gente faça no mundo que vai fazer com que Deus nos ame menos. Ou que ficamos com débito com ele. Tudo que a nossa justiça, tudo que a nossa justiça foi conquistada por Jesus na cruz, toda a nossa justiça foi conquistada por Jesus na cruz. Essa verdade deveria nos trazer um grande equilíbrio. Essa verdade nos traz uma paz sobrenatural. Porque nós temos uma paz em saber que eu não preciso conquistar o favor de Deus. Nós já somos amados por Ele. Eu já fui salvo por Ele na cruz do Calvário. E quando por acaso nós deslizamos ou cometemos algum pecado, eu não preciso ser assolado pela culpa ou pela insegurança. Eu não preciso pagar penitência carregando uma cruz de joelho, dando chicotada nas minhas costas, ou até mesmo pela condenação do pecado. Eu não preciso levar essa culpa.
eu posso simplesmente me levantar novamente na certeza que eu já fui aceito, que eu já fui perdoado e continuar a minha caminhada de santificação e parecer cada vez mais com Jesus. É isso que Paulo diz no verso 6, que nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas a fé que atua através do amor, quando nós descobrimos que fomos salvos pela graça, isso brota em nosso coração o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro é que transborda, faz com que nós amamos a Deus e obedeça a Deus. E eu começo a viver um relacionamento íntimo de amor com Deus, simplesmente por quem Ele é. Não por causa das coisas que eu faço, que eu fiz, ou por medo de ir para o inferno, ou de eu ser condenado por Ele. Agora a gente dá um pulinho um pouco mais, vamos lá para o versículo 13. Agora Paulo vai a outro extremo. Ele vai dizer que nós não podemos também abusar de nossa liberdade. Desde o primeiro capítulo de Gálatas, Paulo vem dizendo que é muito fácil nós perdermos a nossa liberdade para a religião. Que a religião ela pode ser escravizadora, pode colocar um jugo sobre nós de regras, de culpas, de insegurança, de nunca termos certezas que fomos aceitos por Deus por causa das coisas que nós fazemos. Mas agora, lembra que eu falo que os mais de Paulo são fantásticos, mas agora corremos um risco de ir para outro extremo, o extremo da permissividade. A permissividade quer dizer então que eu já fui completamente amado e aceito por Deus, e não importa o que eu faça, não importa o que eu deixo de fazer, Deus me ama da mesma maneira, não muda nada. Então agora eu posso viver do jeito que eu quiser? Paulo deixa isso muito claro, irmãos. Ele deixa muito claro isso. Não! Os não de Paulo também são firmes. Não! Não usem essa liberdade para dar permissão ao pecado, mas sirvam uns aos outros. Aqui parece que existe uma pequena contradição. Ué, que é isso, pastor? O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus nos libertou verdadeiramente. Então agora eu não estou mais preso às leis, às regras, e eu não preciso mais obedecer às regras para ser salvo. Mas agora Paulo está dizendo que eu não sou livre para fazer o que eu quiser? Que eu não posso dar vazão à minha carne, mas que eu preciso obedecer às leis, servindo uns aos outros e amando o meu próximo como a mim mesmo? Como é isso? Eu tenho que obedecer às leis ou eu não tenho que obedecer às leis? A resposta é bem interessante. É sim e não. O que Paulo está dizendo é que dizendo aqui que nós não estamos mais presos aos mandamentos como requisitos para sermos aceitos ou amados por Deus. Mas agora que nós já fomos aceitos, que nós já fomos amados, e nós descobrimos o quão maravilhoso Cristo é, agora nós temos o desejo de obedecer a Deus, de agradar a Deus. Nós fazemos isso obedecendo os mandamentos. Nós não somos mais obrigados, mas é por amor, por um verdadeiro relacionamento com Deus. Resumidamente, essa liberdade que Paulo fala é: Cristo te libertou e libertou você para fazer o que você quiser. Todos os seus pecados foram perdoados na cruz.
Não existe mais condenação sobre você. Lembra daquela música? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então não existe mais condenação sobre você. A justiça de Deus foi derramada sobre nós. Quando nós olhamos para Deus, e quando Deus olha para nós, Ele nos vê justos agora, purificados, santificados. Então agora você pode viver do jeito que quiser, mas quando nós descobrimos essa verdade, que nós éramos tão pecadores, sujos, separados de Deus, mas Ele me amou primeiro e perdoou todos os meus pecados na cruz. Agora eu sou livre. Mas quando eu descubro que eu sou livre dessa maneira e que eu não tenho mais culpa sobre mim, eu me pergunto então, o que eu posso fazer para agradar esse Deus? O que eu posso fazer para agradar esse Jesus, esse Deus triuno, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo? E agora eu quero me parecer cada vez mais com Ele. Eu quero viver um relacionamento genuíno, íntimo. Então, nós começamos a servir uns aos outros, a amar uns aos outros. O nosso caráter começa a ser transformado pelo Espírito Santo em nossa vida. E nós buscamos parecer cada vez mais com Ele, obedecendo às leis, obedecendo os mandamentos. Mas não por medo, não por culpa ou insegurança, mas porque somos amados primeiro. Isso é fantástico. Nós nos descobrimos apaixonados por Deus. Uma paixão, não essa paixão homem e mulher que é momentânea, que passa, mas uma paixão duradoura, eterna. Uma paixão que quando estamos apaixonados por alguém, que nós fazemos tudo para agradar aquele alguém, sem esperar nada em troca. Simplesmente porque nós amamos. Então, o Evangelho nos liberta verdadeiramente quando eu descubro que eu fui liberto por Jesus. O meu maior desejo, então, é parecer com esse Jesus. Fazer as coisas que Ele faz, que Ele fez. Ter um relacionamento verdadeiro, genuíno com Ele, então. E agora eu busco parecer com Ele através dos mandamentos. E nos próximos versículos, domingo que vem, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. Como o Evangelho transforma o nosso caráter, gerando em nós o fruto do Espírito Santo. E agora nós temos uma luta de nos santificar, de parecermos com Jesus e tornar o nosso relacionamento com Jesus cada vez mais íntimo. É a carne militando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas quem vence é o Espírito. Por isso nós não deixemos de ler a palavra de Deus. Então, é interessante nós entendermos que cada vez mais tornar um relacionamento íntimo com Jesus, não mais por obrigação, mas agora por amor daquele que deu a sua vida por nós, por aquele que morreu a nossa morte no nosso lugar, nos tornando justos diante de Deus. Então, para a liberdade que Cristo nos libertou, a verdadeira liberdade foi conquistada na cruz do Calvário. Dá para entender tanto amor nisso. Dá para perceber quanto amor. Então, que Deus abençoe vocês. Tenha uma boa semana. Uma semana de vitórias. Nós temos tido muitas boas notícias aí, que o índice de contaminação está diminuindo muito, mas continuamos cuidando de nossas vidas. Quero orar com vocês. Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, que maravilha saber que essa verdade que foi conquistada na cruz do Calvário, a nossa liberdade, que agora nós não estamos mais presos a julgos, a regras e leis.
Nós cumprimos tudo que o Senhor nos orientou, tudo que o Senhor nos dá direção, por amor, porque sabemos que somos amados por Ti. Pai, que maravilha saber que eu não preciso ficar com medo de ser lançado no inferno, inseguro de estar fazendo algo que não Te agrada, mas que o Espírito Santo sempre esteja nos norteando para que a nossa vida seja alegre, que a nossa vida seja constante e que a nossa vida seja sempre na Tua presença. No nome de Jesus nós oramos hoje e sempre. Amém. Tenha uma boa semana.